terceiro fundamento, que é muito colocado pelos pré-tribulacionistas, né, de por que se crê no pré-tribulacionismo, é um texto que ele é bastante difícil, né? Eu concordo que ele é um texto que, à primeira vista, né, quando você se lê, parece que realmente que o pré-tribulacionismo ele é uma posição mais aceitável, né? Mas eu vou mostrar, né, de por que eu realmente não creio que o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, ele é uma base sólida, né, para que eu possa ensinar e fundamentar a minha crença no pré-tribulacionismo, né? Bom, então vamos a esse terceiro fundamento, né, que fala que Deus ele irá guardar a igreja da tribulação. E esse fundamento ele está lá em Apocalipse 3:10, quando Jesus ele manda uma carta à igreja da Filadélfia. E em Apocalipse 3:10 a carta diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Né? Então, parece, né, que realmente Jesus ele mandou essa carta à igreja de Filadélfia, mostrando para ela que ele iria guardar ela da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, né, o que parece realmente ser a tribulação, né, o período tribulacional. Bom, vamos a dois fatores, né? Existem dois fatores que eu quero levantar, né? Um questionamento que eu coloco, né? Que são coisas que realmente eu tenho dúvidas a respeito para poder afirmar que isso realmente é um texto que mostra que toda a igreja ela vai ser arrebatada, né? Ou pelo menos é, antes da tribulação, né? Então, antes disso, né, vamos fazer uma exegese mais a fundo do texto, né, sobre, até entrando um pouco no grego aqui, né, porque o que é colocado principalmente, né, pelos pré-tribulacionistas é esse guardará da hora, né, e não na hora, né, porque você pode guardar, né, esse texto ele poderia ser interpretado de duas maneiras, né, a igreja ela poderia passar pela tribulação e na tribulação Deus estar guardando a igreja, assim como acontecia, né, com algumas pragas de Israel, né. A praga ela vinha sobre todo o Egito, quando houve as 10 pragas, e só que sobre o arraial de Israel a praga ela não caía, né. Isso a partir da quarta praga ela começou a não cair sobre Israel, ela caía só sobre os egípcios. Então você pode pensar isso dessa maneira, né, Deus guardando o povo durante, né, a tribulação, ou você pode pensar também que ele guardaria tirando, né, ou seja, arrebatando a igreja, né. E o que os pré-tribulacionistas colocam, né, que esse guardar, né, a palavra para guardar é tereo, né, sempre quando você olha guardar a lei, guardar os mandamentos, né, olha o próprio texto quando fala como guardaste a palavra da minha paciência, né, essa palavra guardar também é tereo, né, então esse sentido de guardar, de proteger, né, então guardar no sentido de proteger. Só que o problema é na preposição ek, né, que significa, segundo aqueles que defendem, você guardar da, ou seja, você tirar, né? E então, segundo eles defendem que isso mostra que a igreja ela não seria na hora, mas seria guardada da hora, ou seja, seria retirado de lá. Um texto interessante, um mesmo texto que aparece tereo ek, né, que é João 17,5. Olha o que diz lá. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Essa palavra livres do mal é tereo ek. Então, e Jesus, né, essa mesma palavra, tereo ek. Quando fala Jesus, olha, ele está falando Jesus pedindo a Deus que os livre, né? Então é Deus guardando a igreja. Esse João 17 é a oração sacerdotal de Jesus sobre a igreja. E Jesus ele fala, olha, não tira eles do mundo, mas tereo ek, né? Ou seja, guarde eles, né? Então isso, ou seja, eu encontro na Bíblia fundamentos para mostrar que o guardar da hora, né, não necessariamente significa eu tirar do mundo. Pelo contrário, né? Em João 17,15 Jesus fala, não peço que os tires do mundo, né? E é até interessante que essa palavra tires do mundo é aeros, né? Ou seja, não leva ele para os ares,
né? Não leve a igreja para os ares, mas os livres, tereuek, livre eles do mal, né? Então esse é a primeira objeção que eu tenho com relação a esse texto, né? Sobre esse termo grego, né? Tereuek. E a segunda coisa que me intriga com relação a isso é que em todas as cartas, né, isso em Apocalipse 2 e 3, em todas as cartas que Jesus escreve, ele termina a carta dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não diz: quem tem ouvido, fique tranquilo e ouça o que o Espírito diz à igreja de Filadélfia. Não, ele diz o que o Espírito diz às igrejas, a todas as igrejas, né? Então a gente tem que ler o que Deus está falando para todas as igrejas lá de Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. E para outras igrejas, olha o que ele fala, né? Para a igreja de Esmirna, ele fala: olha, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Para a igreja de Pérgamo, ele fala: e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Na igreja de Pérgamo era uma igreja que sofreu muita perseguição, muita tribulação, né? E ela morava lá, né, no lugar onde Satanás habita, né, onde Satanás ele reina, né? E a pergunta e a reflexão que eu faço é: como que a gente sabe que nós somos da igreja de Filadélfia e não da igreja de Esmirna, ou não na igreja de Pérgamo, né? Como que você sabe, né? A resposta que os pré-tribulacionistas dão, eles falam: não, cada igreja representa a igreja, né, a história da igreja numa parte da história, desde o século I, né? Então, começando lá desde o século I, você tem a primeira igreja, depois a segunda, e a igreja de Filadélfia, ela é a igreja que vai ser arrebatada, né? Só tem um problema com isso, né? Porque a igreja de Filadélfia, ela é a sexta igreja, não a última igreja, é a sétima igreja, né? E a pergunta que eu faço: e a igreja de Laodiceia, que é a sétima igreja, né? Eu não entendi isso, porque eles falam que a igreja vai ser arrebatada e depois você não tem mais igreja, horas. Mas se Filadélfia é a sexta igreja, por que Jesus ainda escreve uma carta para a igreja de Laodiceia? Então quer dizer que você tem igreja também depois. Mas então os pré-tribulacionistas não conseguem responder a isso, né? Então, ou seja, você tem igreja depois de que sobe a igreja, né? Não dá para entender, né? Então, a grande verdade é que todo mundo fala que a igreja dele é a igreja de Filadélfia, a igreja perfeita, né? Para qualquer pastor que você fala, ele vai dizer que é a sua igreja de Filadélfia. Mas convenhamos, né? Quando a gente olha e generalizamos a igreja hoje, né? Quem se diz igreja hoje não tem nada de Filadélfia. A igreja hoje se parece muito mais com Laodiceia, né? Que é uma igreja morna, né? Tem alguns que são quentes, alguns são frios, no meio da morna. Uma igreja que se diz rica, né? Aí eu vejo a teologia da prosperidade. Muita gente falando que eu tenho, né? Eu sou Deus, ele gosta de mim porque a minha condição financeira demonstra isso, né? E quando não tem nada a ver o quanto nós temos, né? Mas é aquilo que somos. E uma igreja que precisa deixar Jesus entrar, né? Como Jesus ele fala lá em Apocalipse 3:20, né? Que ele está à porta e bate. Ele bate do lado de fora da igreja, não do lado de fora dos ímpios, mas do lado de fora da igreja. Então, quando Jesus ele fala, né, de novo, quando ele fala: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, a gente não pode se ater só ao que Jesus ele falou para uma igreja, né, de estar livrando da hora da tribulação, porque para outras igrejas ele fala, né, para duas igrejas ele fala claramente que que essas igrejas passariam por tribulações, né? Uma coisa que eu entendo, né, nesse cenário é que o número 7 é um número total, né? Então, quando eu entendo que realmente pode ser que tenha algumas localidades do mundo que Deus ele vai livrar a igreja, né? Talvez, sei lá, na América ou na Oceania, onde o reino do anticristo ele não vai se estender a ponto de haver uma tribulação tão forte às igrejas. E eu creio que em alguns lugares, né, como próximo do Oriente Médio, talvez Europa, África, Ásia, onde uma tribulação maior ocorreria. Então, talvez seja nesse sentido geográfico, mas não no sentido de tempo, né, no tempo da história. Então, esses são os principais motivos que eu vejo pelo qual Apocalipse 3:10 não pode ser tomado como base para mostrar que toda a igreja ela vai se livrar, né, desse período de tribulação.